Responsabilidades de um profissional, de um PO, para que ele possa executar bem o seu trabalho. Quais são elas? Eu sou Marcelo Neves, especialista em desenvolvimento de Product Owners, e o tema da nossa live de aquecimento de hoje é as responsabilidades e a carreira profissional do Product Owner. Então a gente hoje vai falar muito sobre caminho, para onde que um PO pode evoluir, quais são as responsabilidades, só que a gente vai descer num nível de detalhe maior. Já viu esse tipo de notícia na internet? As profissões que vão desaparecer em breve? Eu tenho certeza que já. Quando você olha para essa lista, qual é o seu sentimento? Porque para pensar. Imagina você ver esse artigo e quando você começa a ler, você olha e você descobre que a sua profissão, o seu trabalho está condenado. Ou pelo menos é o que as pessoas dizem, de que em breve vai desaparecer. Só que nesse mesmo momento você pensa assim, poxa, eu investi tempo danado. Fiz faculdade, fiz pós, fiz MBA, gastei dinheiro. Daqui a pouco essa profissão vai deixar de existir? Ela vai sumir do mapa? É isso mesmo? Injusto, né? Pois é. Mas a verdade é que a vida é assim. Profissões vão desaparecer do mercado. Certos tipos de trabalho vão desaparecer mesmo, pessoal. E eu me lembro, estou até aqui com o artigo. O artigo fala assim, olha algumas das profissões que vão deixar de existir. Secretário, porteiro, bibliotecário, escrivão e alguns outros. Tem várias profissões que vão deixar de existir nos próximos 5 a 10 anos. E todo aquele investimento que a pessoa fez vai ser jogado no lixo, vai pelo ralo. Não é legal, não é bacana, não é saudável uma coisa dessa, esse tipo de notícia quando a gente lê. Não é verdade? E por que eu trouxe e estou falando sobre esse artigo hoje aqui para vocês? Porque a gente está falando de uma oportunidade no mercado, que é essa oportunidade de você trabalhar como PO, como Product Owner, como uma profissional, um profissional de produto, porque a primeira coisa que eu acho que deve bater na sua cabeça é assim, poxa, mas será que se eu começar a trabalhar como PO, qual é a perspectiva que eu tenho de evolução no mercado? Tem algum caminho para eu evoluir? Ou é só CPO e pronto, acabou? Tá, mas e se eu quiser galgar outras oportunidades na área de produto? Existem essas oportunidades? Primeiro a gente vai falar sobre as responsabilidades e, na sequência, a gente vai falar sobre a carreira de Product Owner. Carreira de um líder de produto. Responsabilidades de um profissional, de um PO, para que ele possa executar bem o seu trabalho. Quais são elas? E aí? Quais são elas? Quais são essas responsabilidades? Primeiro, vamos começar a falar. A gente fala muito sobre planejar o produto, criar a estratégia do produto, pensar em como que a gente vai desenvolver esse produto, como que a gente vai colocar esse produto na mão do usuário, porque não é só desenvolver. Talvez você pense assim, mas Marcelo, é só desenvolver o produto, é só juntar um time, botar ali o PO e ele começa a desenvolver o produto. Não! Só que o produto, quando ele começa a estar pronto, você tem que pensar que você vai colocar esse produto na mão do usuário, na mão de quem usa, e você tem que tornar essa experiência de utilizar o produto da forma mais simples possível, da forma menos traumática possível. E eu não estou falando aqui apenas sobre usabilidade do produto. A gente está falando sobre
treinar esse usuário, colocar na mão do usuário uma sequência de funcionalidades que façam sentido para ele, entendeu? Por exemplo, pensa no aplicativo Uber que a gente tem hoje. Imagina se lá na primeira versão que foi liberada para todo mundo, esse Uber, ele fosse liberado, esse aplicativo, com uma funcionalidade de só você colocar ali o seu perfil. Faria sentido? Não. Porque quando você entra no aplicativo do Uber, o que você procura? Você quer uma corrida. Você quer um deslocamento. Você quer comprar uma corrida, um deslocamento. Então, você precisa entender o que é mais latente como dor, como necessidade dos teus usuários. Então, esse planejar é justamente criar a estratégia, não só a concepção do produto, o desenvolvimento do produto, mas colocar esse produto na mão do usuário. Então, a gente está falando de planejar o produto. E, basicamente, a gente fala de planejar a evolução do portfólio de produto e também do produto propriamente dito. E apoiar no planejamento das entregas e das iterações. Você viu aqui que eu não falei de sprint. Pois é. E tem um porquê. Mas a gente vai deixar para depois. Mas quando a gente fala de planejamento, existem vários níveis de planejamento que esse PO vai estar envolvido. O portfólio de produtos no qual o produto vai estar inserido, o planejamento do próprio produto, o planejamento de uma entrega específica, que é um conjunto de funcionalidades, e planejar as iterações. Essa é uma responsabilidade importante, planejamento do produto. 2, gerenciar o backlog do produto. Para mim, aqui está a maior armadilha. Por 2 motivos. Primeiro, porque tem muito PO no mercado que acha que o trabalho do PO se resume a fazer apenas gestão do backlog do produto. E aí, ele é contratado, começa numa nova posição e descobre que não é só fazer gestão do backlog, é muito mais do que gestão do backlog. E 2, ele entender como que se faz realmente uma boa gestão do backlog. Como é que você pega os itens como épicos, funcionalidades e histórias? Como é que você decompõe? Como é que você cria ali os teus épicos? Você cria o épico em função do quê? É só botar um nome de qualquer maneira? Não. Essa estruturação do backlog, ela é fundamental para que no dia a dia o time possa desenvolver o produto sabendo o que vem antes e depois. Entende? Então isso é fundamental. E dentro dessa gestão do backlog do produto, o que nós temos? Atualizar o backlog de forma recorrente. Então não é só criar uma vez na vida o backlog e esquecer esse backlog. Não. O PO tem que ter uma rotina de atualização desse backlog. E aí? Qualquer um pode mexer nesse backlog? Qualquer um pode chegar e colocar um item e fazer a priorização, escrever ali os itens do backlog, seja uma história, uma melhoria? E aí? Pois é. Então, essa gestão do backlog do produto é entender realmente todas as práticas e técnicas que ajudam a fazer uma boa gestão do backlog. E por que isso é importante? Porque todo o desenvolvimento do produto vai estar apoiado nessa grande responsabilidade que é a gestão do backlog. Então, PO é responsável por gerir backlog. 3, definir quais são os critérios de aceite do produto. Talvez nesse momento, quem aqui já trabalhou com histórias de usuário deve pensar assim: ah, Marcelo, critérios de aceite é fácil, né? São aquelas frases onde a gente define o comportamento da funcionalidade. É mais do que isso. É mais do que isso. Os critérios de aceite
são, na verdade, aquilo que a gente vai colocar para o time de engenharia, o time de desenvolvimento que está codificando, criando o produto, tem que atender para que o PO possa bater o martelo. Então, o PO, ele não decide somente o que precisa ser feito, as funcionalidades ou as características do produto. Ele vai definir esses critérios de aceite para uma funcionalidade e para o produto como um todo. É ali que ele vai dizer assim, olha, sabe o aplicativo tal? Ele precisa ser assim, assim, assado, ele precisa funcionar 7 por 24, ele precisa que essa funcionalidade se comporte dessa e daquela maneira, ele tem que ter a segurança X. Pois é, o PO, ele é um grande estrategista ali do produto. Ele está sempre pensando na estratégia do produto. Isso vai afetar ali o backlog e esses critérios de aceite. Quarta responsabilidade, as entregas. É isso mesmo, as entregas. E aqui dentro das entregas, basicamente tem 3 atividades dentro dessa grande responsabilidade. Primeiro, aprovar e reprovar as entregas. O que vai balizar o trabalho do time de engenharia, do time de desenvolvedores, é a estratégia, o backlog, mais os critérios de aceite. Porém, é papel do PO aprovar, chancelar essas entregas, ou reprovar. E até mesmo pedir melhorias para esse produto. Então, dentro dessa grande responsabilidade que são as entregas, o PO tem essa responsabilidade. 2, decidir quando uma entrega vai ser liberada para o mercado, seja ele o mercado interno, a própria empresa, quando você está desenvolvendo um produto que a própria organização vai usar, vai consumir, ou para o mercado externo. E não é tão fácil assim decidir as entregas, porque, para pensar, o time vai desenvolvendo uma funcionalidade atrás da outra, uma funcionalidade atrás da outra. Como que um PO determina o corte? Olha, até aqui a gente vai entregar, vai liberar para o mercado. A partir dali para frente, é uma outra entrega. Pois é, essa é uma atividade dentro dessa responsabilidade maior chamada entregas do produto. E terceira atividade, será que é só desenvolver produto? Dentro da área de produto, a gente fala muito do paradigma de fábrica de funcionalidade. O que é isso, gente? O que é isso? O que é fábrica de funcionalidade? Você já deve ter reparado isso na maioria dos teus times, dos times que você se depara. Qual é o grande foco das pessoas dos times de desenvolvimento? Entregar funcionalidade. E muitas vezes o time declara sucesso, uhul, acabamos, quando ele acaba de o quê? Desenvolver o produto. Mas será que o sucesso de um desenvolvimento de um produto é a entrega da funcionalidade? Ou será que é quando a gente resolve, propriamente dito, os problemas, as necessidades do usuário que comprou, que está usando aquele produto? Acho que é a alternativa B, né? A última, né? Portanto, para que a gente possa declarar sucesso, esse Product Owner precisa fazer uma coisa fundamental: mensurar os resultados do produto. Ele precisa ter técnicas, ferramentas para justamente mensurar esses resultados. Outra responsabilidade: partes interessadas. Lidar com as partes interessadas. É isso mesmo. Lidar com as partes interessadas. Primeiro, capturar e registrar o que o cliente diz precisar. Através disso, o PO ele vai criar hipóteses de solução. Mas, Marcelo, por que uma hipótese? Por que hipóteses? Porque a gente precisa validar essa hipótese. A gente precisa validar se aquilo que o cliente diz ter como necessidade é realmente uma necessidade.
Por isso que o foco não é escutar apenas o que o cliente quer, mas é entender aquilo que o incomoda, que o atrapalha, a sua dor, para resolver o problema dele. E para isso, a gente cria hipóteses de solução que a gente valida para que somente depois possam ser criadas as funcionalidades propriamente dita. Outra e última responsabilidade que um PO, um Product Owner deve ter: fazer a gestão dos recursos financeiros daquele time. Entender qual é o time necessário ali para construir um produto, montar uma planilha de custos, fazer uma planilha de entregas versus os custos, porque esse profissional ele vai ser cobrado sobre o quê? Sobre as entregas. Porque não é só entregar funcionalidade, mas será que a entrega, o que está sendo colocado no mercado, a empresa está conseguindo um retorno positivo? Então ele tem que saber medir o ROI. Pois é, ele tem que saber medir o ROI. Então, fechando essa parte aqui de responsabilidades, eu trouxe aqui para você as principais responsabilidades de um PO. O planejamento do produto, a gestão do backlog desse produto, a definição dos critérios de aceite desse produto, as entregas, as partes interessadas e a gestão dos recursos financeiros. Novamente, planejamento do produto, gestão do backlog, definição dos critérios de aceite, as entregas, a gestão das partes interessadas e a gestão de recursos financeiros. Você deve ter reparado que é muita gestão, né? Sem dúvida, o PO ele é um grande gestor. Agora, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre, agora que a gente entendeu quais são as responsabilidades, e a carreira de um PO, hein? Quais são as perspectivas? Porque no início dessa live a gente falou muito sobre profissões que vão desaparecer. E eu tenho certeza que tem gente que está aqui que já sentiu aquele friozinho na boca do estômago quando olhou um desses artigos e falou: meu Deus, o trabalho que eu faço está com os dias contados. Ou não, ou talvez um trabalho parecido. Ou talvez o seu trabalho não esteja ali especificamente, mas você já deve ter ficado com a pulguinha atrás da orelha. Será que o meu trabalho também vai desaparecer em breve, nos próximos 5 anos? Isso pode acontecer. E aí é que a gente vai começar a trazer aqui alguns elementos sobre carreira do PO, do Product Owner. Vamos lá? Em primeiro lugar, deixa eu só começar a olhar aqui algumas perguntas. Ó, o Paulo tá chegando, legal, boa noite, Elídio, o Dierson, Gabriel, Sérgio, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É um prazer ter você aqui. Legal, muito bom. Quem mais? Quem mais está aqui? Vamos lá, coloca seu nome aqui, hein? Dá um oi aqui para a gente saber que você está aqui, tá bom? Ó, o Dierson perguntou, PM? Vamos falar um pouquinho sobre o PM? Vamos falar um pouquinho sobre o papel do PM, sim. Tá bom? Vamos falar sim. Então vamos lá. Quais são as perspectivas? Ó, a Cristiane está dando oi. Legal, Cristiane. Seja bem-vinda. Vamos lá. Quais são as perspectivas que existem de trabalho para o PO? Será que é só que nem o agilista? Ah, o agilista, ele trabalha ali com agilidade, mas ele não tem, vamos dizer assim, um caminho onde ele possa ver e galgar oportunidades. Um caminho onde diz assim, onde você tem uma linha que descreva o trabalho com agilidade até o posto ali de diretor, VP. Dificilmente, a não ser que você trabalhe numa empresa de consultoria. Mas, e no caso da área de produtos? Será que existe isso? Existe. Vamos lá. E por isso que essa é a grande oportunidade de trabalhar como PO, como Product Owner. Quando você trabalha como PO, você que já está aqui na terceira live, já começou a entender
que é uma posição que você tem muito trabalho de gestão. Você está ali com o time, você vai fazer a gestão do backlog, você vai fazer a gestão das partes interessadas, você vai fazer a gestão dos resultados. Quais são as outras possibilidades? Qual é o caminho que você tem? Algumas pessoas dizem assim: ah, Marcelo, o próximo passo é você ser PM, né? Product Manager. Não necessariamente. Eu não gosto de olhar o PM como um passo seguinte. Primeiro, porque existe muita confusão no mercado sobre a atuação do PO e do PM. Para te falar a verdade, na prática, isso é mais contextualizado, mais contextual ainda. Por quê? Pelo seguinte, se eu for fazer uma definição aqui, o PO, ele está muito mais com foco no tático. Ele está ali do lado do time, fazendo gestão do backlog, fazendo essa gestão das entregas, garantindo as entregas, como eu falei para você. Ele está próximo ali dos desenvolvedores, ele escreve os itens. Já o PM, a gente diz que ele tem um foco mais no estratégico, faz mais ali análise competitiva, olha para o mercado, faz benchmarking. Mas e aí? E na prática? E na prática, será que existe essa diferença mesmo entre PO e PM? Será que o PO ele é mais tático e o PM mais estratégico? Será? Será que é isso? Então, será que sim ou não? Na prática, o que acontece? Cada empresa vai fazer de uma forma diferente. Cada empresa. E é por isso que eu digo o seguinte: você tem que se preparar para o papel de Product Owner, mas para ocupar a liderança de um produto. Se a empresa quiser te chamar de PO, ok, de PM, ok. Mas quando eu falo de PO como líder de produto, você vai ter, e é o que eu defendo, um PO casca grossa, é esse cara, essa profissional que vai ter, não é só essa visão tática, mas a visão estratégica também. Então, não dá mais para um PO hoje ter só essa visão do backlog. Pelo contrário, ele tem que ter essa visão do olhar para fora, do olhar para o mercado e do olhar para o produto. Mas quais são as oportunidades? Quais são os caminhos, Marcelo? O que eu posso fazer depois que eu me torno um líder de produto, PO, por exemplo? Bem, é muito comum, depois que você demonstra resultados bons, liderando um ou mais produtos, é bem possível que você seja convidado para ser um head de produto. Várias empresas estão criando áreas de produto. Tamanha importância desse assunto. Essas empresas têm um head de produto que coordena outros líderes de produto, outros POs. Então, como head de produto, talvez você tome conta de um portfólio de produto. De um portfólio de produto. É isso mesmo. E aí, não só você vai tomar conta de um portfólio, mas aí vai exigir de você não só a liderança em produto, mas a liderança de pessoas. Você vai liderar profissionais de produto. Então você precisa dominar, ter esse conhecimento do produto, de gestão de produto e de liderança de pessoas. Depois, você ainda pode evoluir. Você pode chegar a uma posição de diretor de produto. Existem empresas hoje onde você tem um diretor de produto. Empresas que estão percebendo justamente os benefícios de você ter uma área, uma diretoria de produtos que toma conta desses produtos. E aí, na diretoria, você vai, como um grande líder de negócios, aí sim tomar conta de várias áreas, como a gerência de produto, a gerência de UX, a gerência de inovação, tudo isso ali dentro de uma diretoria de produto. São apenas possibilidades. Agora,
Se você não quiser ir para a área de produto, pode ser que você faça um outro caminho. Quando você começa a liderar um produto, você começa a dominar muito certos processos de negócio. E quando você começa a dominar esses processos, pode ser que você se sobressaia de tal maneira que você talvez não seja, talvez você não queira ser um head de produto, um gerente de produto, mas talvez você seja um gerente de uma área de negócios, para comandar várias dezenas de pessoas nessa área de negócios. E da mesma forma, assumir uma posição até uma diretoria. Essa progressão de carreira de gestão de produtos, ela teve um avanço tremendo nos últimos anos. Tem empresas que vai te contratar como PO Júnior, depois você vai ser PO pleno, depois você vai ser PO sênior, para depois sim você passar para head e para diretor. Mas isso está evoluindo bastante. Muito mesmo. E eu gosto muito de que, quando eu comecei essa live aqui, eu comecei falando para você o seguinte: profissões que vão desaparecer. Lembra disso? Mas e aí, Marcelo? E a área de produto? Será que ela vai desaparecer? Será que ela é tão nova assim, essa área? Não. Primeiro que a área de produto ela não é nova. Ela já existe há décadas. O que aconteceu, talvez nos últimos 5 anos, e por isso que ela é uma grande oportunidade, porque eu diria que a gente está no início dessa onda de produto, de líderes de produto, que se você souber aproveitar agora, nesse momento, lá na frente você vai estar na crista da onda. Então, como a gente teve um boom de gestão de produto nos últimos 5 anos, esse mercado ele se atualizou. Existem hoje técnicas, ferramentas, frameworks que não existiam há 10 anos atrás. Talvez você veja aí no mercado vários eventos de produto que não existiam há 5 anos atrás, há 4, 3 anos. E você começa a ver que essa oportunidade está se abrindo cada vez mais. Não é à toa, porque as empresas estão percebendo o valor desse profissional, desse líder de produto, desse PO, desse Product Owner, e ela quer, a todo custo, ter esse profissional dentro da empresa. Falamos um pouquinho sobre as responsabilidades do PO, falamos sobre a evolução, a progressão de carreira. Então a gente viu que você começa hoje como PO e você tem um horizonte muito interessante para você evoluir dentro de uma empresa. Começa como PO júnior, pleno, sênior, depois você vai para head de produto ou head de uma área de negócios e você pode chegar ali a diretor de um produto, a diretor de uma diretoria de produtos. Será? E aí eu vou responder aquela pergunta que eu fiz no início. E a área de produto? Será que a gente ainda vai ter a gestão de produto como uma disciplina, como algo que vai durar 20, 30, 40, 50 anos? Para pensar no seguinte. Se você for olhar todos esses artigos que falam sobre profissões que vão acabar, geralmente são profissões que, primeiro, têm baixa atividade cognitiva. Você não precisa pensar muito, sabe? São profissões, não que a pessoa não precise pensar, mas são tarefas muito manuais. Por exemplo, um bancário. Eu tenho um parente bancário. E eu já falei para ele, olha, cuidado. Hoje o que segura um bancário é o quê? São leis. Se essas leis caírem, no dia seguinte, a gente só vai lidar com máquina para tirar dinheiro, para fazer investimento, para reclamar sobre conta. Ou é aplicativo, que é um produto,
ou a gente vai para o Caixa 24 Horas, que é outro produto. Então, profissões excessivamente manuais, profissões com baixa atividade cognitiva, não é inexistente, mas baixa atividade cognitiva, estão fadadas a sumirem. Quem aqui se lembra que quando a gente ia num prédio, geralmente aqueles prédios maiores, no centro das grandes cidades, como Rio, São Paulo, BH, tinha uma pessoa dentro do elevador que apertava botão pra gente. Quem lembra disso? Quem lembra qual é essa profissão? Quem lembra? Quem lembra disso? Era o ou a assessorista. Ele clicava. Você dizia assim, olha, eu vou no 10º andar. Ele ia lá e clicava no 10 para você. Já parou para pensar? A gente tinha uma pessoa sentadinha dentro do elevador, e eu me lembro disso, no meu primeiro emprego, um prédio pequeno, tinha um assessorista. Ele fazia isso. Eu dizia para ele qual era o andar, e ele clicava no botão. E eu pensava assim, uai, mas será que eu não posso fazer isso? Olha a Suelen dizendo, tem alguns prédios na 25 que ainda tem. Pois é. Olha, o Sérgio falando, assessorista. Você acha que esse emprego vai durar muito? Claro que não. Qualquer um pode apertar um botão. Qualquer um pode apertar um botão. E aí a pergunta que eu te faço é, será que qualquer pessoa pode entender a experiência? Primeiro, conversar com as pessoas, entender as dores dessas pessoas, criar hipóteses de solução, validar essas hipóteses, criar, desenvolver funcionalidades e colocar na mão dessas pessoas essas funcionalidades? Você acha que esse tipo de atividade que compete ao PO, que compete ao Product Owner, com alta atividade cognitiva, você acha que esse tipo de trabalho vai ser facilmente substituído por uma máquina? Talvez lá em 2200, lá em 2250, quando nenhum de nós aqui estará mais nesse planetinha. Mas nos próximos 30, 40, 50 anos, nós vamos precisar muito de pessoas que se dediquem à gestão de produto e que queiram e assumir essa responsabilidade como líder de produto. Por isso que essa oportunidade, eu venho falando bastante nela e venho batendo muito nessa tecla para mostrar para você que, como eu sempre gosto de dizer, né? Eu só posso te mostrar a porta. Lembra da frase do Morpheus? Mas é você quem tem que atravessá-la. Já teve raiva? Já sentiu raiva de trabalhar numa empresa que não investia em você? Você estava trabalhando, e a empresa só queria te espremer, te via ali como uma laranja, até tirar a última gota de suco, a última gota de energia sua. Já trabalhou em empresa assim? Eu já. Não é nada agradável. Não é nada agradável. Trabalhar em empresas assim só vão atrapalhar o seu progresso. E quando eu falo muito dessa oportunidade de trabalhar como PO, você consegue uma coisa incrível quando você se torna um líder de produto, um PO. Você consegue uma coisa chamada mobilidade. Sabe o que é mobilidade? Se você está como PO, líder de produto numa empresa que você descobriu que é esse espremedor de laranja, você pede as suas contas e vai embora. As mesmas técnicas, o mesmo mecanismo, sistema de trabalho, você leva para lá e ele continua válido. O que você aprendeu para ser um líder de produto é aplicável independente da empresa. São as mesmas técnicas, são as mesmas ferramentas. Então, se você um dia, como líder de produto, se deparar com uma empresa espremedora de laranja que tira a última gota de energia sua, você pega as suas coisas e vai para lá. Eu tenho certeza que você já trabalhou numa empresa assim, numa empresa que você sentiu raiva
e que talvez por não ter uma posição que te desse essa mobilidade como ser PO te dá, você ficou ali preso, se sentindo um refém na mão daquela empresa. Tenho certeza que você já se sentiu assim. Tá bom?